Vamos lá, gente. Segundo inimigo do relacionamento. Quem lembra do primeiro? Lembram? Expectativas. O que eu recebi de testemunho, gente, semana passada não está no mapa. Eu ainda estou digerindo, é verdade. Mas está recém começando. E hoje eu quero falar para vocês sobre o segundo grande inimigo das nossas relações. Se chama intolerância. Então vem comigo na Bíblia. É uma viagem sem volta, é só passagem de ida. Porque depois que você for exposto a isso, você não pode mais sair daquela porta igual. Não tem como. E não é porque eu estou pregando, é por causa da palavra que vai atingir a tua vida. Então, o segundo grande inimigo dos relacionamentos que Deus ministrou ao meu coração durante os dias de oração foi: a minha igreja não consegue ser mais saudável nos relacionamentos e mais madura nos relacionamentos por causa da sua intolerância. Nós somos intolerantes e eu vou provar isso para a Bíblia para você. Mas para eu começar falando de intolerância, eu preciso falar para você o que é intolerância. Intolerância é a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em respeitar diferenças. Eu fui rápido e sei e vou repetir. Intolerância é a falta, primeiro, de capacidade. Então, ou a pessoa realmente não consegue, ou é a falta de vontade, ou ela não quer, de respeitar diferenças. Vou falar agora em português bem simples para todos entenderem, lembrando, quem está aqui diga amém, que esse esboço amanhã de manhã vai estar no site e no app. Hoje de noite já? Só na iPad. Acessa, está lá em texto e PDF, pode fazer o download. Não tem copyright, eu liberei todos os direitos autorais. Vai, manda para todo mundo. Não quero ficar rico em cima disso. Se virar livro, depois a gente vê lá com a BNT lá, não tem problema. Escute, vai estar lá o esboço, pastores. Esse esboço vai ser usado nas congregações, nas células, nós vamos tocar a terra com a cultura do céu, com o ensino da palavra. Intolerância é a falta de capacidade, primeiro, ou, segundo, a falta de vontade de respeitar os diferentes e as diferenças. Linguagem bem simples. O intolerante é aquele que não consegue ou não quer lidar com a diferença dos outros. Por isso ele é intolerante. Esse é o resumo bem, como dizem, a ponta do iceberg. Agora vamos nos aprofundar nisso. É uma incapacidade de tolerar, suportar e respeitar. Quando falo sobre isso, talvez, agora no início, não seja nem uma questão de ser igreja, mas talvez até de respeito cultural. Porque a coisa mais feia que existe no mundo é alguém sem respeito. E eu vou dizer para você, irmão, tem crente que é muito mal educado. Tem crente que é muito desrespeitoso. Não tem educação. E assim ele, na verdade, envergonha o nome de Jesus. Eu acredito que nós devemos, acima até da nossa fé, ser respeitosos. Você quer ver uma coisa? Tem um monte de irmão que me chama de Senhor, eu fico constrangido porque são mais velhos do que eu e eu retribuo na medida e digo o Senhor. Eles me corrigem e digo, não pastor, chame por irmão. Eu digo, não, o Senhor é mais velho do que eu. Eu quero chamar você de Senhor. Isso não está na Bíblia. Segunda carta de Tiago, quando eu escrevi há poucos dias atrás, capítulo 3. Não. Isso é um código de condutas, de ética e moral, gente. E quem sabe essa seja uma delas. Nós temos a capacidade de tolerar mais, respeitar mais. E quem, pastor? Deixa eu te dizer. Respeitar os diferentes. Respeitar as movimentações diferentes. Talvez na sua vida você nunca viu um pastor cair no púlpito sozinho. E isso para você soe como diferente. E talvez o intolerante diga, será que foi o diabo? Será que estava endemoniado? Porque alguém disse, se cair para trás é demônio. Se é de Deus, cai para frente. E se cair para o lado, quem é? Eu só queria saber, isso está escrito na segunda carta das heresias dos religiosos, capítulo 7, verso 2. Paulo caiu, Jesus disse, receba o Espírito Santo, os discípulos caíram. Salomão inaugura o templo, todos caíram. E eu não faço esforço, quando ele vem eu me jogo. Eu estou facinho, desce em mim. Me pega todinho. Que eu estou facinho hoje. Eu estou sem resistência para ti, Jesus, você não incomoda.
que eu boto outro pregar, eu vou dar umas voadeiras santas aí na igreja. Vai do... sempre que alguém tiver com água por cima nadando, o que tiver no tornozelo não vai entender. Porque o que está com água no tornozelo consegue caminhar, o que está nadando... Aí o cara, olha que abestado, para que aquilo tudo? Não, você não está me entendendo, você ainda não chegou onde eu cheguei. Vira para o irmão e diga assim, não é porque você não experimentou ainda, ou não entende ainda, que não existe. Pastor, e essa intolerância? Tem na Bíblia? Tem. Desde o tempo, escute, desde o tempo de pós-cativeiro babilônico, eu estou remontando você para 500 anos antes de Cristo. Pós-cativeiro babilônico, houve uma guerra cultural, de miscigenação étnica, escute. Judeus e samaritanos começaram a se odiar. Judeus e samaritanos cortaram vínculos relacionais por intolerância. Porque olhavam uns para os outros e se julgavam diferentes, cortaram os vínculos conectivos das relações e não mais se relacionavam. Sim, estão aqui? A Bíblia vai dizer, por exemplo, João 4,9: disse-lhe, pois, Jesus, a mulher samaritana, disse, pois, a mulher samaritana para Jesus. Muda todo o contexto. Disse a mulher samaritana para Jesus. O que ela disse para Jesus? Como, sendo tu judeu, me pede para beber? Eu sou mulher samaritana. Aí a Bíblia vai dizer lá atrás, entre parênteses, porque ela quer explicar para você. João, quando está escrevendo, há 2000 anos ele quer explicar, porque judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus olhavam para os samaritanos que foram miscigenados, entenda. Quando volta de Babilônia, samaritanos se relacionaram com povos pagãos e mulheres geraram filhos, me desculpe o termo, não, eu estou tentando explicar, mestiços, miscigenados, cruzas de linhagens, de culturas. Um alemão com um italiano, por exemplo, comprometeu a linhagem pura italiana. Quem entende, diga amém. Pronto, os judeus olharam e disseram, agora eles não são mais iguais a nós, agora eles são diferentes. Não, agora nós não nos comunicamos mais com eles. Esse é o tom da intolerância que nutriam os judeus em relação aos seus diferentes. Diga comigo, diferentes. Quem são os diferentes? Deixa eu explicar para você isso. Quem é o diferente é aquele que muitas vezes age, pensa ou se conduz de uma maneira que para você soe estranha, diferente. Quem sabe? E aqui eu não quero perder tempo com exemplos, porque de fato que semana passada eu dei tantos exemplos, eu acho que se você pensar nisso, você vai ter os exemplos que você precisa. Então eu vou ser mais pontual hoje aqui. É muito simples ver que você está rodeado de pessoas diferentes. Seja na forma de vestir, de cortar cabelo, de pensar, de torcer, de se alimentar, de se movimentar, de pautar condutas de vida, gente. Eu tive essa semana uma série de reuniões com vários ministérios. E sabe o que é incrível? É que cada um pensa diferente. E eu, em muitas dessas reuniões, talvez na maioria delas, eu sou o facilitador para chegarmos ao denominador comum. Lembra da aula de matemática? Não é A que tem a verdade, nem B que tem a mentira. Não, a gente senta junto e constrói algo a partir dos diferentes. Imagine vocês se todos aqui pensassem iguais. Seria muito entediante, seria chato. E com certeza isso aqui não seria isso aqui. Isso aqui é isso aqui, porque enquanto eu estou trazendo aqui uma aula de Bíblia, o profeta corre, o músico toca, o intercessor intercede, o que fala língua ora, o que vende café, vende café, o que limpa, limpa, o que liga o ar, liga o ar, e cada um vai se movimentando. Imagine, gente, eu já falei aqui, um corpo só de pés e mãos é uma centopeia. Um corpo só de olhos é uma abelha, uma mosca, não sei, a mosca, né? O corpo de Cristo é perfeito por quê? Por causa dos membros de?
Romanos capítulo 15, verso de número 5, diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda, olha o desejo de Paulo, que Deus vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus Pai de Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Agora deixa aqui e vamos ler. O que Paulo está dizendo é que nós não vamos ser iguais, não vamos pensar iguais, mas uma coisa nós temos que ter igual, o mesmo sentimento. Bota o 6. O 5. Deus deu a vocês o mesmo sentimento. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é você entrar numa linha de produção robotizada, sai tudo igualzinho, tudo pensando igual, é fantoche, é marionete. Nós somos uma igreja inteligente, eu boto vocês aqui para pensar. Se não aproveitar nada mais, pelo menos o tico e o teco domingo da noite vão funcionar, porque sai fumaça. Você vai pensar no culto de domingo. Só que o que ele está dizendo é que esse único sentimento só é possível em Jesus Cristo. Por quê? Porque realmente o que parece que Paulo está dizendo é que, cara, a gente é diferente pra caramba, os membros são diferentes. Me lembro, por exemplo, de Pedro falando que nós somos edifício vivo de pedras vivas. Na aula de ministério, eu dei uma aula de ministério aqui sobre isso. Pedras vivas, lá no original, são pedras, e escute o trabalho do templo, se você ler, foi silencioso. Foi proibido talhar pedra dentro do templo, então ela era talhada lá na pedreira, e trazida para o templo, e no templo ela era encaixada como ela veio. E quem olhava o templo, estava tudo quietinho, mas Deus estava trabalhando no secreto, na individualidade de cada um. Porque o que a gente quer é pegar a pedra que Deus trabalhou no secreto e transformar ela em um tijolo, para que todos fiquem iguais e pensem iguais, mas isso é Babilônia. Nimrod erige, levanta Babel, com tijolos padronizados, colocados dentro de uma forma. Isso é uniformidade. Unidade é o mesmo sentimento nutrido por muita gente diferente. Eu não tenho tempo aqui, mas na Bíblia você vai ter João e Pedro, eu já falei sobre isso, degladiando muitas vezes porque pensavam diferente. Você vai ter, por exemplo, Judas o Macabeus, que é um revolto contra o sistema romano, e dentro da mesma equipe apostólica você tem Mateus, que é um cobrador de imposto, que é funcionário do governo romano. Cara, então na linguagem de hoje você tem dentro do mesmo colégio apostólico um militante bolsonarista e um militante petista, e agora os dois são apóstolos, toma. E cara, a gente tem que olhar um na cara do outro e dizer assim: eu respeito a tua verdade, tu respeita a minha, vamos servir a Jesus, porque o que importa é a gente ter o sentimento igual. E isso só vai ser possível em Jesus Cristo. Agora olha o 6. Para que vocês, 6, concordes, não é assim, para que vocês concordem, não, concordes, é em concordância, em unidade, a uma boca. Isso é unidade. Glorifiquem a Deus. Então deixa eu te dizer, a única maneira de Deus ser glorificado é na unidade dos diferentes. Agora eu vou fazer a leitura contrária. Deus não é glorificado quando há intolerância aos diferentes. Se Deus é glorificado quando os diferentes andam em unidade, eu quero crer que Deus ele é escandalizado quando os diferentes, por Cristo, não conseguem andar em unidade. Porque aí você está dizendo que esse sentimento de Cristo é inferior à sua própria individualidade. Então você vai dizer assim: eu nasci assim, e ele nasceu assim, então nós... Aí você está dizendo, então o sentimento de Cristo é menor do que o que eu sinto, do que eu sou. Em outras palavras, Deus não tem poder para me transformar a ponto de eu me humilhar para me relacionar com o meu diferente. Quem está aqui, diga amém. Posso dizer uma coisa, irmão? Todas essas brigas do colégio apostólico por diferenças políticas, culturais, ideológicas, acabaram em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. Todas acabaram. Porque aí veio o mesmo sentimento. Aí eles ficaram concordes. E entenderam que a causa é a mesma, o Espírito é o mesmo. Vamos lá.
Pastor, por que eu tenho que me relacionar com os meus diferentes? Anos de relacionamento. Se somos diferentes, por que ele não fica lá e eu fico aqui? E aqui eu quero abrir o parênteses de novo. Eu não estou dizendo que você tem que ter aliança com todo mundo, que você tem que levar... Não, não é isso, gente. Eu estou falando que nós temos que ter maturidade relacional e derrubar esse inimigo do relacionamento chamado intolerância. Escute. Primeiro, eu preciso me relacionar com os diferentes, por quê? Porque eles me completam. Se a mão é diferente do antebraço e o antebraço é diferente do braço, que é diferente do ombro, é porque um não pode ser igual ao outro por um propósito lógico e irrisível. Um completa o outro na medida da sua particularidade. Um completa o outro na medida da sua singularidade. Eu vou ir reforçando essa verdade. Um completa o outro com a sua individualidade. Deixa eu tentar explicar. A diferença entre Babel e Pentecostes. Eu estou lembrando aqui, pastora Pâmela, de uma aula de ministério. Escola de Ministério, módulo 1. E lembro que naquela aula de ministério, está gravado, você pode adquirir isso no site da igreja. Melhor dizendo, procura a secretaria da igreja que elas vão orientar você. Você quer fazer, são 3 módulos. O primeiro, numa das aulas eu falei sobre a diferença de Babel, e uma das diferenças de Babel e Pentecostes, eu disse o seguinte: em Babel, é uma celebração coletiva de interesses individuais. Pentecostes é uma celebração individual de interesses coletivos. Faz a escola de ministério. O que quer dizer? Babel é cada um tem seu próprio interesse e se junta para cada um fazer sua própria vontade. Não há uma vontade comum. Não, eu quero isso, então a gente junta para nós mesmos alcançar os nossos objetivos. Então a gente busca coletivamente atingir os objetivos individuais. Pentecoste não. Pentecoste o que eu quero já não vale mais nada. Pentecoste é um monte de gente diferente buscando uma coisa só. Mas na sua individualidade. Por quê? Porque um profetiza, um canta, um prega, um está embriagado, Então Babel é a celebração coletiva dos interesses egoístas. Babel é a celebração coletiva de interesses egoístas. Pentecostes é a celebração de um interesse único, coletivo, a partir da minha individualidade. Pastor, não entendi nada. Escola de ministério, meu irmão. Eu prego 2 horas só sobre isso. Porque eu posso ir para a igreja, um quer ser curado, um quer prosperar, um quer que o vizinho morra, o outro quer que a esposa morra, o outro quer que a esposa se converta, o outro quer que o filho saia da droga, e está tudo certo. E ainda a gente está aqui celebrando interesses, mas quando todos nós vier aqui dizer assim, o meu objetivo aqui é adorar o meu Deus, cada um na sua singularidade, juntamos num único objetivo, meu irmão, pastor, mas é a minha individualidade. Você vai ver a consequência do que é uma adoração coletiva. A Bíblia diz que quando o povo, 2 milhões de pessoas se juntavam e a nuvem descia, todos os enfermos eram curados. Todas as dívidas eram perdoadas. Você viu na Bíblia? E sabe o que me chama a atenção? É que tudo isso acontecia no deserto e Paulo chama aquilo de uma aliança inferior. E nós estamos numa aliança... Então deixa eu dizer, o povo de Deus na aliança inferior nunca passou fome, não ficava doente, o chinelo crescia, não faltou comida. O que você pode esperar numa aliança superior? Outro dia eu falo sobre isso. Por que eu preciso me relacionar com os diferentes? Aqui eu preciso ser pontual, gente, porque está na internet. Eu quero que vocês me entendam com todo amor. Ei, eu não estou falando de homossexualismo. Os homossexuais são bem-vindos nesse lugar. Por quê, pastor? Porque nós o amamos. Os amamos a todos. Eu quero falar aqui algo técnico, gente. Por favor, não sei se o vídeo vai ser recriminado, depois vocês editam. Primeiro, eu preciso me relacionar com os diferentes porque eles me completam. Segundo, eu preciso me relacionar com os diferentes porque os iguais não multiplicam.
Se Deus tivesse criado Adão e Ivo, estava Adão e Ivo até hoje. Porque os iguais não geram nada. Quando a gente fechar o clubinho só dos iguais e pabianos, Deus diz: ah é? Acabou o fruto do ventre, não gera mais nada, fica estéril. Eu não estou falando de homoafetividade, homossexualidade, estou falando de um dado técnico. Homem pode fazer até uma relação sexual com outro homem. Pecado é, ok? Mas do fruto dessa relação não gera. Para ter fruto de relação e multiplicação do reino, tem que ser diferente com diferente. Vocês não vieram para o culto, né? Pastor, vamos fechar a patota, tá bom assim, aqui tá cheio, o cruzeiro tá cheio. Porque agora, pastor, vai vir muita gente, tanta gente pensa diferente, a teologia é diferente, movimento é diferente. Meu irmão, o que eu mais quero, porque quanto mais diferente aqui, mais multiplicação vai ter. Uma igreja de iguais é uma igreja estéril. Lucas capítulo 10, verso 33 diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, se moveu de íntima compaixão. Temos de novo um judeu abatido à beira da estrada. Seus iguais passam sem fazer nada. Eu imagino a cena. O judeu está abatido. Passa o primeiro igual, fariseu. Eu imagino o judeu com pouca força, dizendo: ei, todo ensanguentado, roubado, assaltado, judiado. Nós temos a mesma religião, me ajuda. Nós professamos a mesma teologia, me ajuda. A gente roda no manto junto. E o cara: eu não. Sai fora. Aí passa o escriba: ei, nós temos o mesmo livro, a gente vai no mesmo sushi. Eu só não fui ainda, mas eu vou aí, não. A gente se veste igual, a gente torce para o mesmo time. A camisa indica alguma coisa. Depois que eu anunciei o Soares aqui, não tem para ninguém, meu irmão. Acabou. Ainda bem que tem colorado aqui, porque a gente é diferente. E eu tenho de quem zoar. Já pensou ser todo gremista? Não ia ter graça minhas brincadeiras. Uma igreja só de gremista, minhas brincadeiras perdem a graça. Tem que ter colorado. Sempre. Deus manda colorado bastante aqui de novo, para eu atiçar eles. Porque agora com o Soares eu posso. Antes estava difícil. Hey, escriba, help please. Eu fora. Mas a gente orou no monte junto. A gente fez o coque na mesma cabeleireira. Acho que eu não posso falar isso, né? Desculpa, escapou. O terno é no mesmo alfaiate. Sai fora. Daqui a pouco eu imagino a cena. Deixa eu pegar o cabeça branca, vem aqui. O dono da lancha, vem aqui. Aí tá o judeu caído. Cai, judeu. Tá, não precisa se atirar também, que não é a casa da mãe Joana. Fica assim. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Aí chega o samaritano. Na verdade, imagina o contrário. O samaritano é ele e eu sou o judeu. Tá? Porque o desprezado da história era o samaritano. Só que eu não quero ficar lá deitado, só por isso. Mas imagina que eu estou lá e... e ele está aqui. Samaritano, judeu. Aí, ô menino, calça rasgada,
cabeça branca, cavanhaque, perna depilada. Não. Tatuagem no braço, tênis sem meia. Rapaz, isso é muito diferente de mim. Eu estou social. Cabelo Chanel. Pelo menos estou tentando. Barba feita. Tatuagem. Nem uma meia. Poxa, mano. É o meu diferente, cara. Só que aí vem o que diz a Bíblia. E se moveu de íntima compaixão. Cara, o que está acontecendo contigo, meu? Fui assaltado, fui... Vem aqui. Vem aqui que eu vou te levar para a cura. Eu vou te levar para Jesus. Eu vou te levar para um caminho mais excelente. Eu não vou olhar para a tua diferença, eu vou olhar para o sentimento que nós temos igual. Porque você me completa, porque eu e você juntos multiplicamos, porque eu e você juntos somos o corpo de Cristo. O que você não tem, eu tenho, o que eu tenho, você não tem, e juntos nós somos melhores e mais fortes. Valeu, mano. Ó. Passando um samaritano diferente. Primeira coisa que acontece quando alguém sai de uma instituição de iguais, desviou. E aí as autoridades dos iguais dizem assim: não te preocupa, vai voltar humilhado. Eu anulo toda palavra maldita, porque uma fonte de água doce não pode dar água salgada. Vai para trás de mim, Satanás. Sai para lá, autoridade não é autoritarismo. Não consegue segurar as ovelhas, quer amordaçar e algemar. Sai fora, que isso é crime. Isso é pedofilia espiritual, isso é abuso. Ninguém vai ser amaldiçoado por sair de igreja nenhuma. E toma, mais uma, as portas da IPAP estão abertas. Vem que eu quero receber tudo vocês, em nome de Jesus. E se tiver que alguém sair, não tem problema. A gente despede na paz do Senhor e encaminha para uma igreja saudável. Não tem problema. Porque pode ser que alguém chegue aqui e diga: eu não consigo suportar um pastor que cai na unção. Eu não consigo suportar um pastor que faz brincadeira. Cara, tranquilo, eu respeito. Nem todos poderão suportar. E tranquilo. Tranquilo. Talvez alguém diga: pastor, é que eu gosto mais dos forró. Sabe aqueles, pastor? Aqueles forrozão da antigamente. E aqui não toca. Tranquilo. Vem para o culto de fone de ouvido, bota um walkie-talkie e bota o forró no ouvido. Nós não podemos limitar a fé aos iguais. O que mais? Eu vou acabar aqui. Chega. Depois vocês olham o esboço no site, no app. 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 14. Diz assim, eu vou ler rapidinho aqui. Joga na tela e vocês acompanham na tela. Quem está aqui, diga amém. Amém. 1 Coríntios 12, 14. Você que está em casa, escute. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos, pega a chave, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Diga comigo, a partir de hoje, eu vou respeitar os diferentes. A partir de hoje, a intolerância não fará mais parte da minha vida. Por quê? Porque onde estará o corpo se nós pensarmos como iguais? E diz a Bíblia: assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer ao seu diferente: a mão, não tenho necessidade de ti.
e nem a cabeça aos pés não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Posso te falar um negócio? O que Paulo está dizendo aqui, você quer que eu interprete? Me dá um minuto para interpretar isso? Sabe o que Paulo está dizendo? Os membros mais fracos são os membros que em outras traduções ele chama de menos decorosos. Todo o seu corpo você veste uma vez só. Os mais fracos você bota 2 roupas. A roupa íntima e mais uma em cima. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar depois. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu. Você recebeu um dom de Deus. E aqui, meu irmão, eu podia falar rapidinho aqui, por exemplo, dons de 1 Coríntios 12, que são 9. Eu poderia falar de dons vocacionais de Efésios 4:11, que são 5, que já são dons vocacionais. Eu poderia falar de Romanos sobre os dons de governo, de administrar, entende? Eu poderia falar das funções eclesiológicas, os tesoureiros, secretários. Cada um tem um dom que deve ser administrado. Por que motivo, pastor? Bota lá, que ninguém mais quer ver essa foto, meninas. A gente só ficou em dúvida se é parte 2 ou 3, porque... Como eu não passo uma, daqui não passa. Aqui é vocês acham que passa? Não passa, não. Como mordomos, no 3 você grita essa palavra, para todo mundo que está em casa ouvindo os microfones de captação. Ó. Como bons mordomos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, vamos falar graça ou não vamos, gente? Tá, vamos se decidir. Falamos graça? Tá, então tá, vamos ler tudo. Multiforme, graça a Deus. 1, 2, 3. Multiforme, graça a Deus. Se decidam, por favor. Vamos só separar a palavra, eu não vou nem para o original. Não precisa. Forme. Precisa de explicação? A graça de Deus tem muitas... Efésios capítulo 3, verso de número 10. Efésios 3, 10. Para que agora, diga comigo, pela igreja... Pega essa chave de entendimento. A única maneira é pela igreja. Se a igreja se omitir aqui, não tem plano B. É só pela igreja. Não é pela igreja e se a igreja não fizer... Não, Deus está dizendo, é pela igreja. O que pela igreja? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus quer revelar a sua multiforme sabedoria através da igreja, mas a igreja quer ser dos iguais. A igreja não tolera as múltiplas formas. A igreja não tolera os diferentes. E eu posso dizer, tem muito crente bolsonarista que pecou porque falou bobagem de quem pensa diferente. Se arrependa. E eu não sou de nenhum nem outro. Meu padrão é celestial. Porque nós temos irmãos aqui que são do PSOL, do PT, do PMDB, do PL. Eu só estou puxando um gancho que foi o mais emblemático do cenário mundial. E tem crente que perdeu a amizade por uma bobagem, porque agora está lá o homem e o céu continua agindo, a igreja continua avançando, as igrejas continuam abrindo e nós vamos viver o céu na terra, e acabou. Eu não estou fazendo demagogia em favor, não. Eu fui explícito no meu voto, pronto, acabou, mas é o meu. Eu preciso respeitar quem pensa diferente. E tem gente que feriu relações por pensar diferente.
Me diga como que a igreja ganha hoje quem pensa diferente, se eles olham para figuras públicas hoje que babam falando de homossexuais. Tu acha que um homossexual entra numa igreja dessa? De jeito nenhum. E usam TV, e usam rádio. Os homossexuais olham, eu não posso numa igreja dessa, vão me matar na porta. Você sabe de quem eu estou falando. É um profeta? É, mas cara, profetas também é, a gente tem que ser equilibrado. Ontem eu falei, Salomão, o homem mais sábio do mundo, tinha 70 conselheiros. O problema é que as pessoas crescem e não ouvem mais ninguém. Se tivesse conselheiro, ia dizer, cara, abaixa um pouco, cara, calma, Jesus também ama os homossexuais. Jesus ama os bolsonaristas, ama os petistas, Jesus ama todo mundo, cara. Respeita os diferentes. Se Jesus ama até os colorados, meu irmão, vai dizer o quê? Vai entender? Jesus amou eu, um pobre miserável. Dou motivo para ele não me amar todo dia, e continua me amando. Aí a gente fere relações, cara. Eu estava nos grupos da família, eu saí de todos. Começou uma baixaria, começou palavrão, eu digo, sai fora, cara. Meu filho pega meu celular, às vezes vai ver isso aqui por causa... Ô gente, a gente é maior do que isso, gente. Ah, para, por favor, chega de ser menino. Ô pastor, mas se a trama do diabo pegar, vai orar. Vai jejuar. Porque eu nunca vi a igreja primitiva que estava debaixo do jugo dos romanos fazer movimento e panelaço na praça. Nunca vi. Agora eu vi ele se trancar num quarto e orar e jejuar e dizer, Deus, desce fogo, consuma os profetas de Baal. Será que a gente não tem que parar, meu irmão, sentar numa mesa preparada? Posso liberar e acabar aqui? Quem quer mesa preparada? Levanta a mão. Quem quer que Deus prepare uma mesa para ti? Levanta a mão. Só quem quer. Você sabe onde Ele prepara essa mesa? Salmo 23. Na presença dos meus. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes na presença do inimigo, a gente esquece até da mesa preparada. O nosso foco está tanto nos inimigos, que até a mesa preparada a gente esquece. Mas eu vim aqui declarar, IPAB, nós seremos uma igreja que respeita as diferenças. Eu não estou falando em passar a mão em pecado, e você me conhece e sabe disso. Eu estou falando de respeitar quem se movimenta, quem pensa diferente. Pastores, nós pensamos diferente, muitas vezes, e isso não é motivo de balbúrdia, pelo contrário, é motivo de crescimento. Eu testemunhei tanta coisa aqui na transparência que me é peculiar. Eu disse, cara, eu era contra um monte de coisa. Eu era contra um monte de coisa. Vou fazer uma brincadeira, não vou fazer. Já fiz demais. Eu não aguento. Eu posso contar para você um negócio? Sério? Você não vai usar isso para rir de mim? Porque aí você vai para a disciplina. Teve um tempo da minha vida, meu irmão, que eu pensava diferente. E sabe, o nosso problema é que a gente, pega no espírito. A gente já viveu aqui. Aí Deus, porque isso é o natural, crescer. Aí a gente tem dificuldade de olhar para baixo e dizer, cara, eu já estive lá. Posso te contar um segredo? Eu já dormi de calça e camiseta, porque achei que quem dormia de bermuda e sem camiseta ia para o inferno. Eu já andei sem barba, eu já andei cabelo miudinho, eu tirei tudo que era adereço, usei calça comprida em verão de 40 graus e eu não tinha ar-condicionado, porque eu achava que quem não usava calça para dormir ia para o inferno. Alguém diz, ei pastor, mas você era religioso, você não viu nada. Mas aquela minha verdade me fazia orar 4 horas por dia, jejuar todos os dias da semana, devorar a Bíblia, ler livros, mas eu ainda não era totalmente esclarecido, porque o círculo de pessoas que me influenciava pensavam assim. Hoje eu amadureci a visão e até tiro onda na brincadeira, mas a minha dificuldade é que daqui a pouco alguém ainda está vivendo isso e eu estou dizendo, ei, maluco, religioso, crente, Bíblia. Você já estava no mundo, meu irmão, e já fumava.
e hoje julga quem fuma. Já se prostituiu e julga quem se prostitui. Quem sabe aquele que a gente julga não atingiu a medida de graça que a gente recebeu. Sabe qual é o nosso papel? Ajudar ele a chegar onde eu estou hoje. A igreja dos diferentes vai se completar, vai multiplicar, vai reproduzir e gerar, vai revelar a multiforme graça, vai anunciar a multiforme sabedoria, vai ser plena no desenvolvimento dos diferentes membros, no avanço do corpo. Quando nós botar a intolerância debaixo dos nossos pés, e eu não estou, desculpe, eu preciso ser claro, para os que teologicamente são mais esclarecidos, talvez aqui ou na internet, eu tenho pavor e sou um defensor da teologia conservadora. Eu não sou progressista e nem teologia liberal. Eu não quero que atualize a Bíblia, não. Eu não estou modernizando o pecado. Eu sou conservador, eu sou de fundamentos bíblicos e apostólicos, porque existe uma onda que usa o meu discurso que eu estou pregando hoje para dizer, por exemplo, atualize a Bíblia. E bota meninas mundanas em cima de altar de igreja cantando seminuas. Quem pega, pega. Eu não posso citar nome. Em nome de uma teologia progressista, se você não conhece, vai estudar, que está invadindo o Brasil. E dizendo, quem sabe a Bíblia não quis dizer isso, isso era para a época. Não! O que é pecado desde Adão é até hoje. A Bíblia é o livro mais atual que existe. O que era pecado continua pecado. A santidade ainda é lema dessa igreja, então eu quero só deixar os corações, porque esse discurso pode assustar um pouco. Não é disso que eu estou falando. Fundamentos e doutrina são inegociáveis. E quando digo doutrina, não é costume, é doutrina bíblica e apostólica. Agora, a multiforme graça há de ser revelada. Se o cara vende Land Rover, que bênção. Se vende Fuca, que bênção. Se vende skate, que bênção. E se vier um gauchão de cavalo, bênção também. Desde que não faça cocô aqui na frente. E se fizer, limpe. Porque a gente pensa que a gente fechou o nosso clubinho. E quem não pensa igual, está fora. Eu denuncio isso como pastor dessa igreja. Não é assim que eu vejo, não é assim que eu penso. A intolerância tem que cair por terra, nós vamos amar os diferentes. Falávamos hoje, aqui eu encerro de verdade. Coloque-se de pé, por favor, só para parecer que está acabando. Nós estamos reestruturando toda a comunicação visual da igreja. Toda a parte de mídia da igreja nós estamos reestruturando. E sabe, nessa reunião, que envolveu todas as congregações, as 6 congregações, a gente diz, nós como IPAB somos um corpo, que pregamos uma verdade, e a pergunta sempre foi, como que as pessoas nos veem? E a gente tentou, por exemplo, pastor Lucas, lembra da reunião, nós falando, a gente tentou dar uma definição, por exemplo, de como eles nos veem em relação à música, Felipe. E eu fui muito categórico, pastor Osés, quando disse, pastor Lucas, sabe como que as pessoas veem a IPAB em relação à música? Que vai ter uma roqueira cantando o Leão, mas vai ter uma pentecostal cantando Cassiane, mas vai ter uma worship cantando Lumeu-Pídio, e daqui uns dias tem um menino magrinho, eu vaguei o mundo afora, cantando Vilas Boas, e se bobear, vem o Juliano e canta Sérgio Lopes, e se bobear o pastor Dejo vem aqui e canta Voz da Verdade, e o pastor Osés canta o Borboleta, e está tudo certo, e eu puxo os da harpa, junto com a irmã Zenaide, faz Lá maior. É que ele faz essas quebradas aí, gente. Eu peço Lá maior, sabe o que ele faz? Lé maior. Lá maior com diminuto em quarta e nona. É lá é lá. Pronto. Não, ó, ele é para fazer assim, ó. Ele faz. Não. Eu tenho que ensinar mais ele, gente. Eu não estou tendo tempo. Intolerância, eu tenho que respeitar os diferentes.
Deus se erigiu, dela um dia com o meu amado deu a vida por pecadores diferentes. Sim, eu amo a mensagem até morrer. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Nós não fechamos clubinho com ninguém. As múltiplas formas tem uma só essência: graça e unção. Você quer ver uma coisa? Faz Dó maior. Eu estou exemplificando a mensagem. Abre o microfone dele aqui. Worship. Yeshua. Joga a mão lá em cima e adore. Vai, vai, vai. O meu amado. O mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Sorebraia só, a mesma presença, o mesmo Espírito, a mesma unção. Vai lá. Não há ferrolho, Nem portas que se fechem diante da sua voz. não há Doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade, o quê? Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele crê. Deus não fechou clubinho com worship. Deus não fechou clubinho com playanos. Deus não fechou clubinho com os quadranga. Deus não fechou clubinho com o batista. Deus tem um pacto com a noiva, com a igreja, com a família da fé.
Que se manifesta, liga a luz aí, gente, pelo amor de Deus. Senão vão achar que isso aqui vai vir da calma. Que se manifesta de muitas. O que nós não abrimos mão, irmão Joel, irmã Zenaide, é da essência. Um perfume pode vir num vidro grande, pequeno, colorido, transparente. Você não compra pelo vidro, você compra pelo cheiro.